Gente, eu sei que esse vídeo vai incomodar muitos empresários. E aqui, né, quem está falando com você é um empresário também. Sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas eu preciso ser fiel àquilo que eu acredito, àquilo que são meus princípios. E essa reflexão, ela começou quando há poucos dias atrás eu estava dirigindo e passei na porta, assim, em poucos minutos, de dois McDonald's. E quem já passou por um McDonald's sabe que geralmente você tem ali aquele grande letreiro McDonald's, você tem o Mzão vermelho e você tem muitas fotos e banners de ofertas, né, de meals do McDonald's e tudo mais. E por incrível que pareça, tinha lá escrito McDonald's, mas um grande destaque, talvez quase do tamanho do letreiro do McDonald's, estava escrito: estamos contratando. E isso eu vi nas duas lojas do McDonald's que eu passei no intervalo de talvez 10 minutos. E aquilo me chamou muita atenção, né? E eu tenho refletido sobre isso, sobre como as coisas no mercado de trabalho e como as coisas para nós empresários têm se tornado difíceis. E para trazer mais tempero para essa conversa, estava subindo agora no elevador aqui do meu prédio e aí eu vi uma notícia, né, do Datafolha falando que 59% dos brasileiros preferem um serviço informal do que um trabalho formal de CLT. E, bom, o ponto é, as coisas têm mudado e mudado de uma forma assim bem veloz com relação ao mercado de trabalho. Acho que já há algum tempo para todo mundo é fato de que não é fácil achar gente boa no mercado. Aonde que você vai, em rodas de empresário, a pergunta geralmente sempre é a mesma, é como encontrar talentos, reter talentos, como contratar, como formar um time. Isso daí tem sido pauta das nossas conversas de empresário nesses últimos anos. Mas parece que a coisa tem ficado cada dia pior, sabe? Parece que a coisa tem caminhado a uma velocidade grande, assim, ladeira abaixo, vamos se dizer. E eu sei que você vive esse desafio, e eu também vivo aqui, eu tenho empresa, você que está vendo esse vídeo. E talvez, diante dessas notícias, nós empresários, a gente vai junto com a massa, que é o seguinte: que é começar a atacar pedra nessa geração, nos trabalhadores, nos funcionários. Nós, como empresários, somos mestres em fazer isso. E aí a gente começa a falar: não, mas nunca se viu gente tão ruim no mercado, o povo não quer trabalhar não, o povo só quer saber de ganhar Bolsa Família. Ah, mas essa geração Z, ou geraçãozinha preguiçosa, o povo só quer confete, piscina de bolinha e local pet friendly, é isso que o povo quer. E aí a gente taca pau na geração Z, a gente taca pau no funcionário e a coisa vai por aí. E a gente fica nesse lugar crítico de sempre olhar o problema do lado de lá, o problema é com o outro. E nunca a gente volta o espelho para nós mesmos, para nós como empresários e para nossas companhias e fala: bom, será que eu tenho alguma parcela, alguma participação nesse grande problema, que é o problema da mão de obra? E será que eu tenho feito ações aqui internamente na minha empresa para lidar com isso? Porque no fim, empresário, são essas as perguntas que importam. Porque pouco importa a gente passar aqui e discutir. A gente poderia discutir aqui 1 hora nesse vídeo sobre a geração Z, sobre o povo que não quer trabalhar, sobre o funcionário que atrasa, quer só saber ficar no celular, gente que vive só de seguro-desemprego. A gente poderia gastar aqui horas falando sobre isso. Mas cá comigo aqui, o que isso iria mudar? O que essa discussão muda? Muda nada. Não muda nada eu no fim do dia jogar a culpa pro lado de lá. Na verdade é muito confortável todas as vezes que eu jogo a culpa no outro, é muito confortável. Eu fico totalmente isento e livre, né, sem culpa, né, nesse processo. Mas na verdade o que eu quero te provocar aqui nesse vídeo é qual que é a nossa
parcela de participação em toda essa problemática de mão de obras, de falta de trabalhadores para as nossas companhias. O que eu e você temos a ver com isso? O que no fim, o que eu posso fazer com relação a isso? Porque aí sim, isso a gente tem um controle. Eu posso não ter um controle sobre a grande massa, eu não tenho um controle sobre a economia do Brasil, a economia americana, sobre inflação, sobre os salários, sobre taxa de juros alta, economia internacional, recessão. Gente, isso a gente não tem controle. Não temos controle. E às vezes a gente perde tanto tempo com isso, querendo que o problema seja resolvido pelo outro. Mas na verdade a gente gasta muito pouco tempo e energia olhando para dentro de casa e tentando levantar os nossos tapetes para ver qual que é a sujeira que a gente jogou para debaixo desses tapetes, que talvez tenha uma parcela de culpa e responsabilidade em toda essa problemática. E o meu ponto aqui é o que a gente pode fazer como empresário diante disso. Porque assim, gente, eu sei que tem coisas que realmente machucam a gente como empresário, que a gente lida com funcionários e falta de comprometimento. Mas e aí, a nossa parte? Como que a gente tem sido como esses empresários, como alguém que se coloca como o líder dessas pessoas, desses times que a gente tem construído? Qual que é o ambiente que a gente tem proporcionado nas nossas empresas para essas pessoas? Porque eu sei e eu concordo que no fim a questão da grana, do dinheiro é o que mais pesa, isso é inevitável, mas não é só isso. Eu já fui empregado, eu já fui alguém que trabalhou numa empresa para alguém, né? Você talvez já foi no início da sua trajetória e você também ouve muitas histórias. E cada dia que passa a gente ouve mais e mais histórias do lado de lá. E a gente tem que ter a humildade, gente, de reconhecer os nossos erros. A gente tem que ter a humildade de parar um pouco e pensar, gente, vamos ouvir o outro lado? Será que tem alguma coisa que a gente está fazendo que de repente isso está causando mais males para a nossa empresa do que benefícios? Porque a gente aprendeu, às vezes, um jeito de liderar, um jeito de cultura, que é um jeito que eu acho que não faz mais sentido. E aqui eu não estou defendendo uma empresa woke, eu não estou defendendo uma empresa progressista, onde tudo é confete, tudo é diversidade, tudo é agenda ESG. Não, gente, não. Até as empresas tradicionais que adotavam essa agenda até poucos dias estão voltando atrás. O ponto não é esse. O ponto é que em décadas passadas, a gente viveu uma cultura de empresa que era aquela ditadura mesmo, aquela coisa assim que o empregado é empregado e funcionário é funcionário, ponto e acabou, e dou a ordem, ele vai lá e faz e cumpre, é isso, eu estou pagando. E é isso mesmo, né? Eu não tenho uma visão de empresa como uma democracia, eu não tenho uma visão de empresa como uma ONG. A empresa ali tem um manda-chuva, tem um fundador, tem um cara que corre riscos, tem um cara que construiu isso na base de muito esforço, que pode, assim, ver essa empresa quebrada à noite por dia por causa de alguma coisa, uma pandemia, e enfim, essa é a minha visão. O problema é que às vezes, gente, eu olho pra gente, a gente falta um pouco de humildade e humanidade para lidar com os nossos funcionários. E eu percebo que às vezes nas coisas mínimas a gente vai perdendo as pessoas. Há alguns dias eu tenho refletido sobre uma situação aqui de uma empresa que não é cliente, eu acompanho meio de longe, mas conheço os envolvidos na situação. E como são coisas pequenas, né? Como o nosso orgulho, nosso ego, a nossa gana nos atrapalha. Porque, parênteses, gente, não tem como você construir um grande negócio, uma grande empresa sem pessoas, sem gente. A sua empresa vai ser do tamanho da sua capacidade de atrair novos talentos, de formar talentos dentro de casa e alocar esses talentos nas posições certas
dando a liberdade, ferramentas e recursos para que esses talentos levem a sua empresa para um nível muito além do que se essa empresa fosse só você, ou se essa empresa tivesse só você como um grande talento. Porque no fim, se a empresa ela tiver você, dono, empresário, como único talento fora da curva, essa empresa será muito pequena, eu sinto em te dizer. O Steve Jobs já batia muito nessa tecla, como aquele cara gostava e sempre batia nessa tecla que gente boa, funcionários nível A, da classe A, eles gostam de trabalhar com funcionários da classe A. Gente boa, boa de verdade, gosta de trabalhar com gente boa. Empresário que cresce absurdamente, que chega ao bilhão, ele pode sim construir isso muito por conta da virtude dele. Aqui eu não estou tirando o mérito do empresário, os louros de quem está construindo isso. Mas, cara, não tem como construir um grande time se você não tiver grandes talentos. Não tem como. Não tem como. Você pode ser sim como empresário o gênio da sua empresa, o Elon Musk, o Steve Jobs, mas sempre ao lado desses caras a gente vê grandes talentos, exímios CEOs, exímios CFOs, né? Não é só o talento que tomou ali toda a fama da empresa, da companhia. Por trás desses caras tem muita gente assim inteligente, muitos talentos. E o que é o meu ponto? Voltando, essa empresa que eu estava falando aqui é uma empresa que está crescendo, né? Uma empresa assim de revenda de veículos e tudo mais, uma empresa crescendo e aquela cultura de vendas. E cara, eu tô vendo um talento ali dentro daquela empresa, e aqui eu não tô tomando partido, pessoalidade, mas é só uma visão de fora como empresário, vendo um talento que hoje ajuda muito ou colabora assim, assim, essencialmente em boa parte das vendas, mas que até hoje, isso já faz um ano, não recebe a altura do que deveria receber como um vendedor. Todo vendedor de alta performance quer ganhar comissão, gente. Não tem como você reter um grande vendedor na sua companhia se esse cara, no fim, ele não tiver assim, uma boa comissão. E no caso dele, ele não tem comissão. Ele ganha de forma fixa e não é um grande salário. Pelo que ele produz, pelo que ele entrega para a empresa, é pouco. É pouco. E aí eu vejo esse cara indo 1, 2 vezes no patrão e nada. É uma desculpa aqui, outra desculpa ali. E aí eu vejo que a coisa vai virando a chave na cabeça. Porque ninguém é bobo, gente. Às vezes nós, como empresário, achamos que as pessoas são bobas. Achamos que a única coisa que existe na vida, assim, a única porta, a única oportunidade, o único lugar que esse talento que está dentro de casa vai ser valorizado, vai receber bem, é dentro do nosso quintal. Gente, que inocência a nossa, que miopia a nossa, achar que só existe a nossa empresa que enxerga talento nessa pessoa. Não, cara. Não. Tá todo mundo, tá todos os empresários olhando para o quintal do vizinho, buscando o que principalmente? O que as grandes empresas buscam principalmente? Talentos. Gente, no nível Champions League, e agora com a Copa do Mundo de clube, a gente tem que, vamos fazer justiça aqui. O nível também dos grandes times de futebol, seja da Europa ou do Brasil, cara, o jogo é o jogo de atrair talentos. Né? Agora mesmo a gente está vendo um movimento aí do Mark Zuckerberg comprando a participação numa grande empresa de IA por causa de um talento, bilhões de dólares. Acho que Alexandre Wang, o nome do rapaz, um menino novo, acho que é Scale AI, o nome da companhia, que ele está trazendo esse cara para dentro a um custo altíssimo, só por causa do quê? Da cabeça, do gênio, para caminhar ali junto e acelerar os processos da meta. Então, no nível, né, na prateleira de cima dos negócios, gente, a disputa já não é mais sobre modelo de negócio, a estratégia A, B, canais de venda, não. O nível é talentos, porque a gente se esquece que uma das maiores e uma das grandes alavancas
para as nossas companhias se chama talento. Isso daqui eu tenho visto na prática aqui dentro da nossa empresa. Talento é algo que se encaixa na engrenagem da sua companhia e que pode ter assim um poder de fazer ela explodir. Porque é aquele cara que bota a bola no pé e sai sozinho e faz um estrago. E aí ele lá na frente ele já dá assistência, ou ele faz gol, ele faz a diferença. Um talento não é aquele jogador, fazendo analogia com o futebol, que ele serve só para tocar de lado. A gente tá cheio de volante, de meio campista, que só toca a bola de lado, recua pro zagueiro, recua pro goleiro. Mas volante, nível Vitinha, que a gente tá vendo aí, né, do PSG, cara, são poucos. São poucos os caras que pegam a bola, ditam ritmo, dá assistência, faz gol, carrega o time. E aí, essas grandes empresas, gente, nessa prateleira de cima, é um dos locais que elas mais olham e buscam para crescer, é o quê? No talento. É no talento. Porque no fim as tecnologias vão se tornando o quê? Commodities. Os produtos, um vai copiando o outro, que vai copiando o outro. Mas talento não. Talento não tem como replicar. É difícil. E aí eu volto pra gente a conversa. O que você tem feito assim com os talentos que você já descobriu aí dentro da sua empresa? Ou pior do que isso, você presta atenção nos funcionários da sua empresa? Porque às vezes é isso, gente. Às vezes a cultura das nossas companhias tá tão distante do fator humano que a gente olha para as pessoas como se fosse mais um número, mais um crachá, mais um dado ali na linha do RH para eu saber, olha, nós temos tantos gerentes, nós temos tantos operadores. Não, gente, é um ser humano. E será que você, os seus gerentes, os seus executivos olham para as pessoas como talentos, como seres humanos? E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Cara, passe a olhar as pessoas de uma forma humana. Eu não estou falando, novamente, eu não estou falando aqui, gente, de passar a mão na cabeça das pessoas. Eu não estou falando assim de criar uma cultura mãe dentro das empresas, como a gente viu ultimamente em muitas startups e tudo mais, virou aquela coisa bagunçada. Não, estou falando de um olhar humano, de coisas simples, gente, de passar e cumprimentar, de olhar no olho, de ser acessível, de ter uma cultura onde as pessoas têm espaço para crescer e florescer dentro das nossas companhias. Tem gente que não gosta que o funcionário pense fora da caixa. Tem gente que, se o funcionário pensar e tiver uma outra ideia, e isso talvez fizer com que esse funcionário cresça e cresça muito, ele já fica com ciúmes. Se um funcionário, por exemplo, fala, cara, a gente tá bem aqui no Instagram, e esse funcionário fala assim, cara, a gente devia fazer TikTok, e eu tô aqui disposto a fazer o TikTok. Eu já vi empresário que não deixa o funcionário crescer, porque ele tem medo do funcionário se tornar melhor do que ele. Ele tem medo desse funcionário ganhar visibilidade e crescer o branding pessoal dele. Gente, qualquer CEO de uma grande companhia, o branding desse cara, ele se torna absurdo. Ele se torna absurdo. Um CEO da Apple, um CEO da Google, da Microsoft, cara, todo mundo sabe, todo mundo conhece esses caras e eles se beneficiam da companhia. Claro, gente, claro. E aí você não quer que o talento que todo o mercado gostaria de receber, o cara caiu lá na sua empresa, você não consegue reconhecer esse cara. Já teve situações aqui dentro da minha empresa que eu tive a graça, né? E foi assim, é algo de Deus mesmo. Quando cai um talento assim, eu oro, eu falo, Deus, obrigado. Obrigado por tal pessoa. Já tivemos situações aqui que a gente nem tinha grandes condições assim, mas a gente esticou um pouco a corda financeira para oferecer mais remuneração para um talento. Porque a gente já enxergou ele com poucos meses, a gente olhou para esse talento e falou, essa pessoa aqui é diferente. E eu vou começar a pagar essa pessoa ainda melhor. Além do que a minha racionalidade iria me permitir.
eu falei, não, esse talento ele vai me devolver muito a médio e longo prazo. E tá tudo certo se não devolver. E tá tudo certo se essa pessoa que se apostou muito tempo, ela daqui a pouco sair eu tenho um projeto pessoal que agora vou abrir uma empresa, tá tudo certo. Isso acontece no futebol. Eu gosto de usar muita analogia de futebol. O cara vai lá, contrata a peso de ouro um grande talento brasileiro, leva o jogador para a Europa e o cara não dá nada. Tá tudo certo. Mas aí dentre esses vários talentos que você vai reconhecendo e vai remunerando bem, você acha lá um Neymar, você acha lá um Ronaldinho Gaúcho, você vai achando esses caras que um que vinga, cara, muda completamente a história do seu time. É isso. Um cara, dois que vingam, muda, pode ter o poder de mudar a história da sua companhia. Pensa aquele departamento que há tanto tempo dá trabalho para você, que você tem que ir lá, jogar no operacional, e você tem que ir lá, como empresário, ficar a todo momento microgerenciando, porque não tem ninguém que bota isso debaixo do braço e cuida. Cara, quando você encontra um talento e esse cara fala, deixa comigo, bota aqui no peito que eu dou conta, rapaz, é diferente. Então o que você faz com os talentos que você tem aí internamente? Você trata de qualquer jeito? Às vezes é uma questão de cansaço mesmo. Eu já dei chance, oportunidade para tanta gente. Se a gente cair nessa vala de que o funcionário é sempre o inimigo, o funcionário sempre está a ponto de sair e deixar a vir navios a companhia, a gente não trabalha. Quantas empresas, gente, eu vejo que num nível médio não tem gerente, não tem bons talentos. E aí tudo depende, tudo é ou chão de fábrica ou é o gênio do fundador. E aí como não tem esse layer do meio, a empresa é capenga. É capenga. Então esse é um ponto. Outro ponto, questão salarial. Cara, eu já vi situações, e a gente vê isso demais na internet hoje, expõe isso tudo, de chegar no final do ano, a companhia bater meta, e os diretores pegar e viajar de primeira classe, e tem que viajar, e tá tudo certo, e ficar rico. Eu não tô falando de democracia, mas aí junta a turma, junta todo mundo, vai lá, pega um sonho de valsa, imprime uma frase motivacional da empresa, grampeia no sonho de valsa, entrega. E às vezes dá uma cesta de Natal para todo mundo. Gente, não é assim. Se coloca no lugar dessas pessoas. Então, primeiro, olhe para o talento. Como você olha para os talentos da sua companhia? Segundo, o que pesa no fim das contas, saiba que é o bolso do seu funcionário. E aqui eu não estou falando para você, cara, fazer coisas que vão quebrar a sua companhia. Mas para com esse negócio de, o salário mínimo é isso, então é isso que o cara vai ganhar. Se outra empresa paga isso, então é isso. Não, cara, não necessariamente. Você tem que ter os seus números, sua DRE do lado, seu EBITDA, mas, cara, de outro lado, tem uma visão das pessoas, cara, a médio e longo prazo também. Acredite nas pessoas. Acredite que, cara, um salário melhor vai trazer mais dignidade para esse funcionário. Acredite, R$2.000 por mês, cara, para um pai de família, mesmo que ele e a esposa trabalhem, para uma família com 2, 3 filhos, é pauleira. É pauleira, meu irmão. É pauleira. E aí talvez R$200, R$300 a mais para esse cara faria uma diferença absurda. Ou às vezes um outro benefício que ajudaria ele de alguma forma. Olhe por esse lado, olhe pelo lado da dignidade das pessoas, do salário. Será que você não poderia estar pagando um pouco melhor esse funcionário? Pense nisso, porque no fim isso conta. Por que o brasileiro está deixando alguns trabalhos para fazer Uber, para fazer iFood? Porque, cara, não dá para pagar a conta. Cara, como que eu vou criticar essas pessoas? Eu sei, eu tenho amigos que fazem Uber. Eu olho assim, cara, e é claro, isso daqui não é para todo mundo. Talvez a sua empresa não vai conseguir aumentar 10, 20%
do salário dos seus funcionários, mas cara, às vezes a gente tá num mundo, vive em Nárnia, nós como empresários. É claro que o cara vai pro Uber, ele precisa ganhar pelo menos 3 mil, 3.500, 4 mil por mês. Bom, e talvez esse cara não dê para ele, como chão de fábrica, ter um salário desse, porque senão sua empresa quebra. Mas será que ele não é um talento? Será que ele não é um cara para o cargo de 3, 4 mil? Ah, Rafael, ele é um talento, mas tem muita coisa que ele não sabe. Cara, tem uma visão humana. Que dia que você pagou um curso para esse cara? Que dia que você abriu espaço? É como uma planta que quer nascer, mas ela tá tão sufocada pela engenharia, pelo sistema da sua companhia, que ele tem que ficar no quadradinho dele, ele tem que ficar atrás do computador, entregar tal e tal relatório toda semana. Você não permite esse cara trazer coisas novas. Talvez esse cara ia trazer uma ideia para revolucionar a sua companhia. Quantos funcionários exímios que têm deixado de ser funcionários para tentar ser um empreendedor que ele não é. Ele tem que empreender não por vocação, ele tem que empreender por sobrevivência, para vender um brigadeiro, para vender uma fruta no sinaleiro, num carrinho, às vezes, para vender marmita no iFood. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele tem uma família para cuidar, igual eu e você tem, meu irmão. E às vezes esse cara é um talento que com 4, 5 mil reais você vai contratar um cara assim, que ele vai ter muito mais o que entregar para sua companhia do que um super cara de 20 mil reais que você vai ter que ir lá puxar do LinkedIn e trazer para dentro da sua companhia. O cara não vai fazer nada. Às vezes o cara está entregando aí. Só que como você não tem essa cultura, os seus executivos, as suas lideranças não têm essa cultura de enxergar o talento, valorizar e dar espaço para esse cara crescer, esse cara é sufocado. Ele é sufocado pelo salário, ele é sufocado pela falta de perspectiva dentro da sua companhia, ele é sufocado por a falta de espaço para ele crescer e trazer novas ideias, ele é mal visto. A única coisa que se vê é o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e é isso e pronto. Ninguém sabe o que esse cara está passando, o que esse cara está vivendo. É isso. E aqui eu não estou falando que uma empresa, gente, é um orfanato. Uma empresa não sabe? Cara, mas empresa é feita de gente. Pode vinhar do lado do vento, mas empresa, no fim, uma empresa, uma companhia é feita de pessoas. E a minha pergunta e a minha reflexão para fechar esse vídeo é: o que você tem feito com as pessoas? Esquece as notícias, deixe de lado um pouco os traumas, que eu sei que nós empresários vamos ter muita gente que você vai, meu Deus do céu. Esqueça isso um pouco e comece a pensar o seguinte: o que você tem feito com as pessoas que você tem dentro da sua companhia? E será que você considera que as pessoas realmente é aquilo que dá a sustentação? Porque no fim, gente, não é o CRM chique, caro, que vai fazer a diferença na sua companhia, vamos supor, para o seu time de vendas, não é a IA nova, mas talvez são as pessoas que estão à frente, que estão lidando com esse CRM, com essa IA. Essas pessoas, sim, as pessoas que mereciam um olhar diferente nosso como empresário. Então, essa é uma reflexão, eu estou aqui assumindo a culpa, né, que nós empresários temos também nesse processo difícil, né? E eu não sei o que você acha disso, deixe seu comentário aqui no vídeo. Eu estou aberto para o diálogo, para um outro ponto de vista. Tudo que eu disse aqui não é para levar totalmente para um viés, é para ponderar um pouco o jeito nosso de pensar a mesma coisa. Se você gostou desse vídeo, comenta, deixa a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva para mais reflexões. Nosso objetivo aqui é equipar os empresários do Brasil, empresários que têm companhia tanto aqui quanto nos Estados Unidos, com mais visão de negócios, de empreendedorismo, de marketing e vendas. Valeu, gente!